Muito obrigado a todos aqueles que estavam assistindo e eu espero que possam voltar novamente a assistir. Se houvesse qualquer problema, eu espero que possamos resolver rapidamente nesta parte número 4. Já está chegando novamente as pessoas e eu tive que cortar simplesmente o vídeo para poder que o vídeo continue, libertar o RAM do celular, acho que se chama isso, se liberta o RAM do celular e aí você volta para que todo mundo possa contar. Agora vamos começar no período das guerras e dos conflitos. No vídeo anterior, alguns irmãos comentaram que os puritanos são uma questão teológica. A minha posição, e nós vamos ver ainda mais clara, é que os puritanos não era somente uma questão teológica, também uma questão política. E nós vamos ver a partir de agora como a questão política, o poder que os puritanos tinham no parlamento, era influencia fortemente, profundamente, a forma em que a política se desenvolve nos próximos anos. Nós nos encontramos agora em 1638. Em 1638. Nós somos somente, no vídeo anterior, contei a história de 13 anos do reinado de Carlos. E nós agora vamos entrar em outros períodos. O que é a Guerra dos Bispos? Muito bem. Como eu comentei, William Laud sente que tem o poder do lado de ele, porque o rei apoia ele. E ele que faz? Ele começa a querer uniformizar todas as igrejas. Tanto o rei Tiago, o rei James, e o rei Carlos, eles entendem que Escócia e Inglaterra precisam ter um pouco de uniformidade entre as duas igrejas, porque eram reis sobre os dois países. Escócia, historicamente, vocês podem ver a famosa história da Escócia, eles foram independentes, voltaram na coroa inglesa, se separaram de novo, tiveram conflitos pela independência. Então, sempre você vai ver que muitas decisões está a questão de ser escocês em contra de ser inglês. Recentemente, nos últimos anos, nós vimos uma votação, um referendo na Escócia pela independência, que perdeu o voto a favor da independência, mas perdeu por muito pouco voto. O número de votos que precisavam para independizar-se era a diferença, o percentual não era um percentual escandaloso, era um percentual relativamente pequeno, certo? Eu expliquei isso por lo que eu vou comentar agora. No início da Guerra dos Bispos, antes de começar, o que causou esse conflito é que a Igreja da Escócia, ainda sendo uma igreja presbiteriana, eles têm bispos. O rei James, ele tira os superintendentes e coloca bispos. Um arcebispo, agora, o rei Carlos, ele coloca como o senhor canceler da Escócia. O que seria isso? Seria o primeiro-ministro, ou a pessoa mais importante politicamente na Escócia, é a partir desse momento um arcebispo. O que podem imaginar que os presbiterianos não ficaram muito felizes com a decisão. Em 1637, William Laud faz uma decisão, a meu ver, extremadamente errada. Eu não sei o que William Laud tinha na mente. Talvez esse pensar que tinha muita influência e capacidade para tomar decisões. Boa noite, Gerardo Neto. E qual a decisão que ele toma? Ele toma a decisão de usar alguns bispos escoceses para impor um novo livro de oração comum na Escócia. Isso não é liturgia, uma nova liturgia na Escócia. Neste momento, na Escócia estão usando principalmente o livro de ordem comum e algumas pessoas também utilizaram o livro de oração em inglês da Inglaterra, certo? E era normal, ou se usava um ou outro. O principal que se usava era o livro, a liturgia de Knox, não? A liturgia de Knox, que se chama o livro de ordem comum. Na liturgia de Knox, se nós comparamos a Santa Ceia, a liturgia de Santa Ceia, o culto de Santa Ceia, da liturgia de Knox, era muito semelhante, mas muito semelhante mesmo, à liturgia do livro de oração comum. Era muito semelhante. Os outros cultos não, ou alguns dos outros cultos não. Mas a Santa Ceia era muito semelhante entre ambos. Mas o que acontece? Laud impõe um livro de oração comum sem pedir permissão aos escoceses. E os escoceses não aceitam. Primeiro, é uma imposição dos ingleses contra a Escócia, de jeito nenhum. Segundo, o livro de oração comum não é discutido nem debatido pelo parlamento escocês e tampouco pela Assembleia Geral da Igreja de Escócia. Isso é inaceitável por parte dos escoceses. Eles consideram que o livro está sendo imposto contra a vontade deles
Isso é uma perda de soberania dos escoceses. Então, eles não aceitam de nenhum jeito. Segundo, quando eles analisam o livro de oração comum inglês com o livro de oração comum que eles querem impor na Escócia, veem que as mudanças são piores que o original. Ou seja, os escoceses falam que o livro de oração comum da Inglaterra é muito melhor que eles que querem impor na Inglaterra. Certo? Então, isso cria uma confusão muito grande. E o que acontece? Acaba causando revoltas. Porque quando um arcebispo intenta ler na catedral o livro de oração comum, uma pessoa se levanta, que se habían organizado, un grupo de personas se habían organizado para este evento, y cuando estaba leyendo el libro de oración común, una persona se levanta, toma a cadeira y lanza a cadeira contra o arcebispo que estaba leyendo. Diante de isso, o Carlos não aceita que ninguém ataque um dos seus bispos ou arcebispos. Porque o único que é capaz de disciplinar um bispo ou um arcebispo, ele considera que ele ser, porque ele tem autoridade de fazer isso. Então, esse considera que é uma coisa terrível. Juntamente com isso, a Igreja da Escócia decide expulsar os bispos da Igreja da Escócia. Os bispos são expulsos da Igreja. E aparecem os Covenanters, ou pactuários ou aliancistas. Que significa, eles buscam mais independência da coroa e eles fazem uma aliança, o Pacto Nacional, em 1638. Em el qual eles defender a Igreja da Escócia e defender a Escócia contra a influência da coroa. Diante disso, o que acontece? Carlos se levanta, prepara um exército e vai lutar contra os escoceses. Diante disso, os puritanos não apoiam Carlos contra os escoceses, o parlamento não fica muito feliz, e portanto, Carlos acusa os puritanos de não defender, não ser cidadãos leais à coroa. E os puritanos falam, como você vai ir atacar a protestantes? Por que você está atacando os protestantes? Você deveria estar atacando os católicos romanos, nós, nossos irmãos na fé. Então, acontece, aí começa a lutar. Mas a guerra termina devido a que, como já comentei, Carlos não tinha muitos recursos financeiros e diante disso a guerra precisa terminar. Depois de vários conflitos, tanto os escoceses como os ingleses têm dificuldades econômicas, assim que tem um problema muito sério financeiro e a guerra não termina tendo um vencedor. Se assina um acordo, mas esse acordo é considerado por parte de ambos que vai ser algo temporal, porque a guerra não tem um vencedor, claro. Aí Carlos, finalmente, depois de muito tempo, ele decide chamar um parlamento que é conhecido por parlamento breve. Por quê? Porque ele convoca o parlamento, novamente depois de muitos anos, para que o parlamento aprove propostas de impostos que vão ser impopulares. E ele precisa desses impostos para poder ter dinheiros para atacar. Então, os puritanos que estão no parlamento e outros falam, de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Então, isso causa que o parlamento só vai ser por três meses. Desculpa, por 3 semanas. Ao mesmo tempo que Carlos está fazendo isso, os Covenanters estão preparando uma rebelião na Escócia contra o rei. E ambas partes sabem o que está acontecendo. E a Igreja da Escócia toma a decisão. Oi, Olavo Júnior, seja bem-vindo. Jonathan, seja bem-vindo. Gerardo Neto, seja bem-vindo. Neste momento, a Igreja da Escócia toma uma decisão extremamente controvertida. Ele aprova, na Assembleia Geral da Igreja da Escócia, que o episcopado é contrário à palavra de Deus. Ou seja, que o governo episcopal ele é contrário à palavra de Deus. E essa aprovação da Igreja da Escócia faz que a partir desse momento na Escócia o episcopado é considerado que não a Bíblia não fala nada, senão que é contrário à própria palavra de Deus. Juntamente, os Covenanters decidem que se eles querem acabar de uma vez e por todas, no episcopado na Escócia, eles precisam também terminar com o episcopado na Inglaterra. Ou seja, não é suficiente acabar no episcopado na Escócia, eles também têm que acabar com o episcopado na Inglaterra. Então, o que eles fazem? Eles levantam um exército na Escócia e atacam a Inglaterra. E
E aí, em 1640, começa a Segunda Guerra dos Bispos. O que acontece? Realmente, o rei está subindo com o exército. Vocês estão baixando com o exército. Vai haver uma guerra, com certeza. Mas aqui hay um fator interessante. Alguns políticos parlamentaristas puritanos informam aos Covenanters de que o rei está subindo com o exército. E o rei, mais na frente, considerará a partir desse momento os puritanos como traidores. Não eres, as dúvidas que Carlos sempre teve com os puritanos, agora é confirmada porque ele descobre que alguns puritanos informam aos Covenanters onde está o rei, e os Covenanters atacam por surpresa ao rei, e o rei perde essa batalha. E a vitória que tem os Covenanters é fundamental no desenvolver dessa guerra. Portanto, a partir desse momento, se encontra uma situação que não vai haver mais paz. Vai ser uma guerra fria, uma guerra brutal, para ver quem vence. E aqui não é uma questão de haver questões teológicas. Não é um debate teológico aqui. Aqui já é uma questão de poder. E o poder faz que as diferentes partes comecem a realizar coisas que nos olhos de Deus, das Escrituras, se vê muita humanidade, muita paixão nos debates, muita luta por poder, mas pouca compaixão e misericórdia e amor que Deus nos convida a amar entre os irmãos. E isso vai acontecer tanto na coroa como os puritanos. A partir desse momento, começam a complicar. Os Covenanters conquistam a parte norte da Inglaterra, impõem certas normas ao rei, e uma das normas é que o rei tem que convocar um parlamento, e o rei aceita convocar esse parlamento porque ele precisava para tentar recuperar as forças ou ver o que fazia. A coroa, o rei, está em total bancarrota. O rei não tem mais dinheiro, está totalmente em bancarrota, e ele precisa de impostos para recuperar as finanças que ele tem. Os puritanos neste momento atacam os cânones de 1640 por ser anticonstitucionais. E aí um parlamentarista chega ao parlamento com diversas assinaturas, com um número muito grande de assinaturas da população de Londres, pedindo que esses cânones que querem ser aprovados são anticonstitucionais. Porque, ainda que a convocação da igreja sempre é chamada ao mesmo tempo que o parlamento havia sido cancelado, mas a convocação da igreja continuava em marcha. Então, é considerado anticonstitucional, com um apoio relativamente importante. Eu acho que eram 10.000 pessoas que assinam, ou 20.000 pessoas que assinam o pedido. Agora, 10 ou 20.000 pessoas são muita gente que assinaram o pedido. Mas a população de Londres naquela época ia se considerar uma população de meio milhão a 1 milhão de população. Tá? Dentro da população geral de Londres, é uma minoria, mas muito forte. No dia em que no parlamento se debate essa discussão, há 1.500 pessoas fora do parlamento apoiando a anticonstitucionalidade dos novos cânones para a Igreja da Inglaterra. Esses cânones nunca vão ser aprovados oficialmente, e realmente esses cânones eles quebravam os princípios da reforma protestante inglesa. Se aqueles cânones fossem aprovados, o que se chamaria reforma protestante inglesa, que nós entendemos desde Cranmer hasta os dias de hoje, hubiese sido quebrada. Mas não foi aprovado no parlamento. E é interessante porque eles conseguem fazer uma coisa bem curiosa. Eles conseguem unir os irlandeses, os velhos ingleses e os novos ingleses em um só grupo dentro do parlamento para cair essas propostas. Imaginem ver partidos políticos totalmente inimigos, unindo-se e trabalhando juntos por uma causa comum. Neste parlamento longo, os puritanos têm muita força, eles conseguem unir outros grupos, como eu comentei, para ir contra a coroa. E aqui acontece uma questão interessante. Stratford, que é um membro do parlamento, ele é acusado de traição. Não há provas, não se conseguiu avançar adiante, mas depois se conseguem provas de uma conversa privada entre ele e o rei, onde Stratford fala que existe um exército pronto na Irlanda, um exército católico romano, pronto na Irlanda para vir à Inglaterra e apoiar ao rei e acabar com toda a oposição.
Quando se demonstra que isso é verdade, Strafford é acusado de alta traição pelo parlamento e condenado e morto. O rei não defenderá Strafford por medo da sua própria vida. O rei vai ficar calado devido a que tem medo da sua própria vida e Strafford é morto por alta traição. E a partir desse momento existe uma desconfiança muito forte dos puritanos contra o rei. Os puritanos começam a ver que o rei vai fazer qualquer coisa, inclusive se é necessário trazer de volta a igreja da Inglaterra sobre o domínio do papado, se isso vai manter ele no poder. Então os puritanos percebem que não é confiável. O rei Carlos não é um rei confiável. Portanto, eles começam a perceber que o futuro é republicanismo e parlamentarismo. Que o rei já não é necessário, importante para o futuro da Inglaterra. Há uma mudança muito forte de paradigmas nesse tempo. Se aprovam leis que eram leis impensáveis nas monarquias e nos países naquela época. De fato, algumas das leis e atos que são aprovados nesse tempo são o início das liberdades contemporâneas que nós temos como cidadãos. O parlamento britânico, o parlamento inglês, ele começa a aprovar quase por maioria absoluta ou por unanimidade muitas propostas que dão liberdade. Os diferentes grupos conseguem trabalhar juntos, as diferentes correntes, os diferentes partidos trabalham juntos no parlamento para aprovar propostas e atos. E acontece uma questão interessante, que é a Casa dos Comuns se faz uma proposta, outra proposta, com um grande apoio também, que eu já comentei, quando comentei sobre os cânones, esta é parte do debate. Lembra que houve uma assinação de muita gente que assinou, 10.000 pessoas da cidade de Londres, que houve 1.500 pessoas esperando fora do parlamento para lutar contra os novos cânones. Muito bem, nesse momento, a Casa dos Comuns, The House of Commons, na Inglaterra, aprova uma proposta que é apresentada com o apoio de 10.000 pessoas, de que o episcopado seja eliminado, seja destruído na Igreja da Inglaterra, que não tenha mais episcopado. Isso é aprovado na Casa dos Comuns. Mas na Casa dos Lords, the House of Lords, a Casa dos Senhores, isso não é aprovado. E aí começa uma revolta entre os que se chamam os Roundheads, que seriam os parlamentaristas, e os Cavaliers, que seriam os loyalistas do rei. Os parlamentaristas seriam contra os bispos, os cavalheiros, seriam a favor dos bispos. E neste momento também é quando William Laud é acusado de alta traição. O parlamento longo ele apresenta uma acusação formal de alta traição contra o arcebispo William Laud. Eles acusam o arcebispo William Laud de querer levar de volta a Igreja da Inglaterra ao papado, a Igreja de Roma. Você vê que um dos grandes temores dos puritanos era que a Igreja da Inglaterra novamente estivesse sobre a autoridade de Roma e que o papismo voltasse na Inglaterra. Era um dos grandes temores presentes no puritanismo, um dos pontos que unem todos os puritanos, as diferentes correntes dos puritanos. E acusações são umas que todas as mudanças que William Laud faz é para levar de volta ao papismo. William Laud fala que não, fala que ele é protestante, mas ele não é escutado. Paradoxalmente, William Laud era protestante. William Laud não queria voltar, ele não era papista, ainda que alguns puritanos ainda pensem nisso, sobre isso. William Laud escreve o livro mais interessante no século XVII contra o papismo, contra a Igreja de Roma. Ele escreve uma apologia a favor da Igreja da Inglaterra em contra do papismo e em contra a Igreja de Roma. Ainda que os puritanos pensavam que William Laud era a favor do papismo, na prática não era, nunca foi provado isso. Ele tinha muita simpatia pela ortodoxia, ele manteve relações muito fortes com a Igreja Ortodoxa, sobretudo a Igreja Ortodoxa grega. Ele manteve relações com os luteranos. De fato, você vai ver muita influência da liturgia nas práticas luteranas nórdicas, no culto que William Laud faz.
Ele era protestante, mas não era católico romano. Ele também é acusado de atacar o clero injustamente. Ele é acusado de quebrar relações entre a Igreja de Inglaterra e outras igrejas reformadas do continente europeu. Ele é acusado de provocar a guerra contra os escoceses e muitas outras acusações. Ele é preso e ele será morto em 1645. Ou seja, William Laud ele vai ser morto em 1645. Então, uma questão que você começa a ver agora é que aqueles que por muito tempo sempre nos falam, nossa, os puritanos fomos perseguidos, fomos maltratados, fomos proibidos, agora vemos quando eles têm poder, eles começam a fazer a mesma coisa. E é mais, eles levam a levantar acusações e ainda sem provas levam a executar, como o William Laud. A execução de William Laud é possivelmente um dos atos mais injustos que os puritanos cometem contra um bispo. Claro, eles realmente não gostavam dos bispos, então, para eles, o que estavam fazendo era libertar a Igreja da Inglaterra de uma opressão que eram os bispos. Mas eles fazem com acusações falsas. O William Laud não era um papista, ele era protestante. Evidentemente, o que sim que é verdade é que William Laud não era de jeito nenhum calvinista e não era reformado. Ele era possivelmente arminiano, se podíamos falar que William Laud era arminiano. Suas posições seriam muito mais próximas a Arminio que eram de Calvino. E, sem nenhuma dúvida, William Laud ataca a teologia calvinista de uma forma muito forte. Agora, ele foi condenado por ser papista, e ele não era papista. Eu personalmente não me sinto teologicamente próximo ao William Laud, nem ao laudismo, mas tampouco acho que seja injusto por ter diferenças teológicas muito profundas com William Laud, que eu simplesmente ataque William Laud porque não concordo com ele. Nós temos que ser sinceros historicamente, temos que ter uma honradez e uma humildade histórica. Os puritanos cometeram um erro aí, um erro gravíssimo, ao meu ver. Bem, continuemos aqui. Existe um levantamento na Irlanda. Oliver Cromwell, ele vai à Irlanda, e uma questão interessante é que em Irlanda Oliver Cromwell é o demônio, porque Oliver Cromwell vai lá, não, que será protetor, vai na Irlanda e ele cria um massacre, ele vence contra os católicos romanos, ele impõe pela força o protestantismo, ainda que já havia uma presença da igreja da Irlanda, e a igreja da Irlanda é uma igreja anglicana, mas ele mata, aniquila, destrui e persegue de uma forma brutal, Oliver Cromwell, os católicos romanos da Irlanda. E isso vai causar que, hasta os dias de hoje, Oliver Cromwell não é uma pessoa muito amada. Pelo contrário, é uma pessoa extremamente odiada na Irlanda. Carlos acusa aos puritanos de ser culpados da invasão dos escoceses, de apoiar a invasão dos escoceses, e ele intenta que o parlamento tome presos 5 pessoas. Que ele considera culpados, que ele considera 5 pessoas, membros do parlamento, culpados de a traição que ele teve na batalha que ele perdeu. O parlamento não faz isso, não toma presos as 5 pessoas, e o rei cancela o parlamento, aniquila o parlamento, e se levanta para de uma vez por todas destruir aqueles que iam em contra. Ele não confia mais com os puritanos, ele não confia mais com os covenanters, ele não confia mais com muita gente. Então ele levanta um exército para lutar. E aqui nós vemos uma questão interessante. Começa uma guerra civil. Nós vamos ver, eles falam de primeira, segunda e terceira guerra civil. Eu considero que isso talvez seja uma guerra civil com 3 diferentes períodos. Em qualquer forma, se é uma guerra civil ou 3 guerras civis totalmente separadas, o fato é que começa uma guerra civil muito forte. E nessa guerra civil, você tem os parlamentaristas liderados por Oliver Cromwell, que ele é um general, um capitão com uma capacidade militar incrível. Oliver Cromwell, no campo de batalha, realmente é uma pessoa impressionante. Ele tem um exército muito bem preparado. O exército puritano era um exército realmente preparado. Se falar o exército puritano, mas seria mais correto falar o exército parlamentarista. Ele é extremamente bem preparado. E existem questões como temas constitucionais nessa guerra civil. Ele começa por uma questão constitucional. Vou
toma um pouco de água e fala mais devagado. Começa por uma questão constitucional, mas acaba sendo uma guerra de religião. Começa a surgir um republicanismo moderado, garantias constitucionais e democracia. A maioria dos dois bandos, eles queriam chegar a um acordo comum. Isso será impossível por causa da coroa de Carlos I e por causa de sectores dentro do puritanismo. Ambos sectores mais radicais, eles não aceitam de jeito nenhum um acordo. Vamos a lutar hasta que uma das duas bandas ganhe. Vamos a vencer. E a outros que perdam, vamos a ir para trás deles. Mas a maioria de pessoas queriam realmente chegar a um acordo onde haveria democracia, um republicanismo moderado e garantias constitucionais. O exército parlamentarista, liderado por Oliver Cromwell, é muito melhor preparado e vence. Vai vencendo. Ainda que ao princípio são os loyalistas que vencem, ao final realmente é o exército de Oliver Cromwell que vence. Carlos intenta negociar com os escoceses em troca de defender o presbiterianismo, mas os escoceses por um tempo trabalham juntos e finalmente o que eles fazem é entregam o Carlos aos parlamentaristas. Eles estão na aliança, os governantes quebram a aliança com o rei e entregam o rei aos parlamentaristas. O rei Carlos I será morto em 1649. Em 1649 ele é morto. Quando ele é morto, é estabelecido o Commonwealth na Inglaterra, que vai durar 4 anos. E nesse período dos 4 anos, ele começa a ver outros conflitos, outras guerras. Os próprios puritanos vão lutar contra eles, diferentes sectores, diferentes grupos. Tem batalhas entre eles para controlado. E vão ser muitos conflitos. Hasta tal ponto que chega um momento que o próprio Oliver Cromwell, já cansado de tantos conflitos, ele vai estabelecer o protetorado para evitar mais os conflitos dos diferentes parlamentos estabelecidos, das lutas entre os puritanos, que chegam a ser lutas armadas, a parte teológicas e conflitos muito fortes. Carlos II é feito rei da Escócia e Cromwell, como resposta, estabelece o que seria o novo modelo exército, o exército moderno, novo. Não sei qual seria a tradução. É the New Modern Army, que Oliver Cromwell lidera e que provoca que finalmente Carlos II tem que escapar. Oliver Cromwell luta contra os escoceses e vai vencendo e Carlos II escapa para a França, certo? E agora chegamos ao ponto que muitas pessoas gostam de falar, que é a Assembleia de Westminster. Quando nós falamos dos puritanos, todo mundo fala da famosa Assembleia de Westminster, certo? Eu não sei se as pessoas estão aí escutando, se já estão dormindo. Mas todo mundo pensa, os puritanos pensam da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster é fundamental no processo constitucional puritano, que seria o que nós chamamos como padrão de Westminster. Em 1643, o parlamento decide convocar uma assembleia para debater questões relacionadas com a Igreja de Inglaterra. O parlamento intenta primeiro conseguir a aprovação do rei, o rei não quer convocar, e finalmente o parlamento se declara com direito a convocar a Assembleia de Westminster sem contar com a aprovação do rei. E isso acontece. E isto é fundamental para entender todo o processo que vai acontecer. A Assembleia de Westminster era, quando é convocada, há um fator interessante. Os defensores nos parlamentos, que eram a favor do rei, da coroa e do episcopado, muitos dos mais fortes defensores do parlamento sobre o episcopado, eles vão lutar na guerra, na primeira guerra civil, na guerra civil. Então, eles não estão presentes no parlamento. E isso é importante. Por quê? Porque a posição episcopal é enfraquecida dentro da posição completa da Igreja da Inglaterra e da Assembleia de Westminster. Contudo, é interessante o que vamos ver, algumas questões que vamos ver no próprio procedimento da Assembleia de Westminster. Então, o que acontece? Eles convocam 121 pessoas
son convocadas para ser parte da Assembleia de Westminster. Os teólogos e líderes religiosos que participam dessa Assembleia de Westminster são 121. O rei Carlos para aqueles que são a favor dele, não participem, não sejam parte da Assembleia de Westminster, porque eu não dei autoridade. Isso faz que 21 pessoas que são convocadas a participar da Assembleia de Westminster não participem. Desse modo que o parlamento escolhe 21 pessoas mais, até conseguir ter 121. E o primeiro ponto a ser discutido é uma mudança litúrgica. Vamos a mudar ao livro da ação comum para que todos estejamos felizes com o livro da ação comum, porque o livro da ação comum não está funcionando. Então, precisamos de outra liturgia. Então, essa era a grande questão a ser discutida. Também, uma revisão, ou possível revisão, dos 39 artigos da religião. São questões que vão ser discutidas. Eles começam, o primeiro processo é a revisão dos 39 artigos da religião. Se considera que os 39 artigos da religião não abrangem suficientemente todas as questões teológicas. E, na verdade, os 39 artigos da religião foram escritos no século XVI. Já tem passado quase um século, quase já passaram 100 anos, e muitas questões teológicas têm surgido que os 39 artigos da religião não falam nada sobre o respeito. Então, nessa questão, eles estavam certos. Os 39 artigos da religião não abrangiam todas as questões que eles queriam que abrangessem a confissão de fé comum. Então, o que eles fazem? Eles começam a discutir sobre os 39 artigos da religião. No que ano começa? Que ano começa a Westminster Assembly? Em 1643, certo? Qual é a decisão que os governantes fazem contra o episcopado, para eliminar o episcopado? Eles decidem que a única forma que eles conseguirão eliminar de uma vez por todas o episcopado na Escócia é se na Igreja da Inglaterra também eliminam o episcopado. Em 1643, o que está acontecendo na Inglaterra? Uma guerra civil. Se os parlamentaristas querem vencer essa guerra civil, de quem precisam de apoio? Dos escoceses contra o rei. Do contrário, podem perder. E de fato, se no apoio dos Covenanters, não sei se hubiesen ganado os parlamentaristas necessariamente a batalha. Então, o que acontece? Os parlamentaristas os puritanos vão a conversar com os Covenanters e chegam a um acordo. Ok? Chegam a um acordo. E esse acordo se chama o famoso Pacto e Liga Solemne. E os escoceses falam o seguinte: nós vamos lutar por vocês, mas vocês têm que eliminar o governo episcopal. Uma das coisas que os Covenantes querem é que a Igreja da Inglaterra nunca mais tenha bispos na Igreja da Inglaterra. Nunca mais. Então, é uma questão que não vai ser discutida. Ela começa a ser discutida porque os escoceses demandam isso. E eles demandam de uma forma bem curiosa, porque a maioria de membros da Assembleia de Westminster, inclusive, ainda que 21 deles decidem não participar e são chamados 21 mais, a maioria deles eram a favor do governo episcopal. Talvez tenham posições moderadas, mas a maioria deles eram a favor do governo episcopal. Então, como eles conseguem fazer, ok, se os escoceses nos pedem que nós não tenhamos bispos, temos que buscar uma estratégia para que na Assembleia de Westminster as posições a favor do episcopado não vençam. E eles que fazem? As votações são convocadas pela noite. Pela noite, as pessoas, por motivos diferentes, talvez não participem, e aquele partido que é mais radical nas suas posições, ou mais firme nas suas posições, vão fazer qualquer coisa para estar lá. Enquanto aqueles que são mais moderados, talvez não façam tanto. E os episcopais que estavam na Assembleia de Westminster não eram os mais firmes ou mais radicais, eram os episcopais moderados. Ainda que na maioria, a estratégia dos presbiterianos, devido ao acordo que havia assinado com os Covenanters, faz que consigam aprovar o sistema de governo presbiteriano. E isso é curioso. Por quê? Porque dentro da Assembleia de Westminster nós vemos 4 sectores, 4 grupos diferentes. Nós temos os episcopais,
os presbiterianos, os independentes e os erastianos. Os erastianos, neste momento, falam o seguinte, que a questão do governo eclesiástico é uma questão adiáfora, não é principal, não é importante. Então, dentro dos erastianos, você vai encontrar que são alguns que são episcopais, alguns que são presbiterianos, que são independentes. Mas para eles é uma questão que não merece tanta briga nem tanta luta. Os erastianos falam, vamos a não brigar e a não lutar por essas questões de governo eclesiástico. Mas aí começa o debate com a presença de 6 delegados, 6 comissionados escoceses, que têm a função de influenciar a Assembleia para que a Assembleia aprove aquelas coisas que os escoceses querem. Você imagina, há um acordo, os parlamentaristas precisam do apoio dos escoceses, dos Covenanters, e os escoceses Covenanters mandam 6 comissionados em uma Assembleia de 121 para influenciar a Assembleia para que seja aprovado aquilo que os Covenanters querem. Então, vocês veem a situação que tem. Você vê porque muitas vezes as pessoas são críticos com os puritanos. Porque eles veem coisas que não gostam. Há muitas estratégias que não são necessariamente muito santas, nem muito puras. Não? Então, aí começa todo o debate na Assembleia de Westminster. Eu muitas vezes, quando leio histórias sobre a Assembleia de Westminster, eu rio muito, porque a visão romântica que se nos passa da Assembleia de Westminster não está essa visão romântica. Eu não estou negando a importância dos padrões de Westminster. Eu não estou negando a importância teológica da confissão de fé de Westminster ou dos catecismos. Eu simplesmente estou falando que a Assembleia de Westminster não foi toda aquela questão romântica e maravilhosa. Houve muita política e muito politicagem, que acontece muito nos sínodos. Se você participar em qualquer igreja grande, você conhece uma igreja que tem um sínodo, ou um Supremo Concílio, ou uma Assembleia Geral, e que tem muitos membros, quando essas reuniões, as convocações ou as convenções se reúnem, muitos pastores esquecem a santidade e começam a politicagem, tanto no século XVII como no século XXI. Eu vivi isso neste ano. Uma pessoa não estava feliz comigo e tentou utilizar politicagem, mentiras, falsidades contra a minha pessoa. Eu simplesmente fiquei calado e falei, Senhor, se você quer que a verdade saia à luz, permita que saia à luz. E a verdade terminou saindo à luz. Mas esse tema de que a pessoa, quando quer uma coisa de qualquer jeito, utiliza a politicagem, isso forma parte, tanto em política como na igreja, como em muitos outros lugares. E tentamos excusar, utilizando que nós estamos na verdade, que nós temos a verdade nas nossas mãos. Infelizmente, isso acontece. Então, a Assembleia de Westminster, vemos que há muita pressão, se fazem votações noturnas, tarde, onde há pessoas, os episcopais não aparecem porque são mais moderados, enquanto os outros estão sempre lá para ganhar os votos. Isso me lembra muito no Senado, no Congresso brasileiro, recentemente, essa questão de convocar votações em diferentes horários, que o presidente da Câmara fosse um presidente para outro, para que as votações sejam feitas em certo momento adequado. Não lembra um pouco disso? Pois realmente era um pouco disso que estava acontecendo. Muito bem, então começam a haver discussões. Se discute sobre o juro divino. Os presbiterianos falam que o governo convocado por Deus para a Igreja de Cristo é o presbiterianismo. Eles falam que o sistema episcopal é um sistema contrário à palavra de Deus. Se discute se deve ser Assembleia Geral, se tem que haver sínodo, convocações, que tipo de hierarquia. Se fala muito sobre a relação entre Estado e Igreja. Os erastianos defendem que a Igreja tem que ser totalmente separada do Estado. Os presbiterianos falam que não, que tem que ser juntos, porque acreditam mais em um sistema teocrata. Não? Se discute a liturgia, que liturgia temos que aprovar. Então, existem várias questões. E as discussões começam a haver muitas controvérsias. De repente, o Partido Independente entre os puritanos, não, o Grupo Independente dos Puritanos, ou o Grupo Congregacionista dos Puritanos, escreve um texto criticando a posição dos presbiterianos. Ele fala de momento. Espera um momento. Nós não queremos bispos, mas tampouco queremos um governo presbiteriano. Nós queremos um governo congregacionalista. Tem que ser as congregações que funcionam de forma autônoma e independente, que escolhem seus presbíteros, seus pastores. Como assim? E os presbiterianos falam, de jeito nenhum, a igreja tem que ser governada por os presbíteros. Então aí começa uma discussão muito forte na Assembleia de Westminster entre os puritanos.
Se isso fosse pouco, depois começa a discussão com os heretianos, que falam, Mateus Moreira, a diáfora é uma palavra que significa questões secundárias, que não são questões principais, não são questões secundárias. Portanto, não são questões que devem, que definem essa doutrina. Não sei se isso responde ou não, Mateus Moreira. A segunda questão é a controvérsia com os heretianos, que os heretianos falam, como assim? Eu não quero rei, não? Mas eu não quero que um parlamento dicte ou que decida as questões sobre a religião. A igreja tem que ser separada do Estado. De jeito nenhum, os heretianos falam, de jeito nenhum o parlamento vai decidir as questões de religião. A igreja tem que ser separada do Estado. E os presbiterianos falam, não, tem que ser sim, da forma correta. Não? Então falam sobre a Escócia, sobre Genebra, e começam a discutir, vai que vai. Depois começa a controvérsia sobre Owen e Baxter, que discutem, em outras palavras, 5 pontos ou 4 pontos, para você entender da forma popular, simplista, minimalista. Owen, 5 pontos calvinistas, Richard Baxter, 4 pontos calvinistas. John Owen ganha o debate, mas Richard Baxter tem um grupo importante dentro da Assembleia de Westminster que apoia ele. Então nós vemos muitas posições diferentes. A liturgia, a primeira proposta que se adopta é a liturgia de Knox, de John Knox, da Escócia. Mas isso é rejeitado e se aprova a declaração, como se chama? Agora esqueci de anotar aqui. Esqueci o nome. Bom, se aprova a liturgia. E aqui vem uma questão interessante, porque a liturgia que se aprova sigue o princípio regulador de culto. Se vocês estão familiarizados, os presbiterianos, não todos reformados, os presbiterianos, que vêm da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, falam muito do princípio regulador de culto. Os covenanters também falam do princípio regulador de cultos. O princípio regulador de culto fala o seguinte: tudo aquilo que não esteja decretado, ou que as escrituras ensinam claramente que temos que fazer, não fazemos. O sea, o que a Bíblia não ordena fazer, nós não fazemos. Nossa, qualquer pessoa que escuta isso fala amém, aleluia, glória a Deus. Não? Todo mundo concorda com essa frase. Tudo que claramente a escritura não ensina, não devemos de fazer. E eles falam que, e é uma crítica que faziam ao laudianismo e ao livro da oração comum, é que haviam coisas que a Bíblia claramente não ensinava, portanto, são contrários disso. O problema do princípio regulador de culto, é o seguinte: todo mundo concorda, mas a ideia do princípio regulador do culto é uma quimera. Não é utopia, é uma quimera. É impossível. É absolutamente impossível seguir o princípio regulador de culto. Por quê? Porque se você vai falar para mim, olha, nós temos que fazer somente aquilo que a Bíblia claramente nos ensina. Porque na sua igreja o púlpito está no centro da igreja? A Bíblia não fala nada. Porque na sua igreja o pastor utiliza gravata e paletó? A Bíblia não fala nada. Porque você começa com uma oração e um himno? A Bíblia não fala nada. Porque o sermão normalmente são 40, 50 minutos, 100 minutos. E são 3 pontos, e uma pregação expositiva. A Bíblia não fala nada desses sistemas particulares. Porque você tem himnos, e porque você dá notícias, informações. A Bíblia não fala nada de todas essas coisas no culto, da liturgia. Então, por que você tem cadeiras para sentar? A Bíblia não fala nada de cadeiras para sentar. Então, o que nós vemos? O princípio regulador de culto é muito bonito a ideia. Na praxis, é uma quimera. E uma questão definida com tanto rigor e que parece tão santa que todo mundo aceita. Na praxis, é absolutamente impossível. Até tal ponto que os próprios presbiterianos hoje em dia não usam o diretório público de culto. O diretório público de culto de Westminster, hoje em dia a maioria da igreja não usa mais. Porque todos têm algum tipo de diretório público. Mas muitas igrejas presbiterianas no mundo estão utilizando agora liturgias semelhantes ao livro da oração comum. Não aqui, mas em muitos lugares. Não todos os presbiterianos, mas muitos presbiterianos. Muitos reformados também. Porque o princípio regulador do culto é muito interessante. Porque se alguém você fala, você não acredita que temos que obedecer somente aquilo que a Bíblia fala? Você fala, sim, eu acredito que sim. Só que na prática, todas as igrejas temos costumes. Porque o culto é às 7 horas da tarde. A Bíblia não fala nada.
Não fala absolutamente nada disso. Então o que acontece? Quando as pessoas vêm e nos criticam, ou nos criticam hoje em dia, os anglicanos por algumas coisas, eu falo o seguinte: eu não acredito no princípio regulador de culto. Eu sei. Possivelmente sou das poucas pessoas que me atrevo publicamente a falar que eu não acredito no princípio regulador de culto. E que eu acho que o princípio regulador de culto é uma quimera. É uma quimera. E se não sabem o que é quimera, eu recomendo buscar quimera. É uma quimera. Eu acredito no princípio normativo de culto. Aquilo que tem base bíblica e que não seja contrário à palavra de Deus, nós temos que fazer. Por quê? Porque o culto que seja às 7 da tarde não é contrário à palavra de Deus. A Bíblia não fala nada, mas não é contrário à palavra de Deus. O fato de que o pastor decida utilizar gravata e paletó, utilizar vestes, a Bíblia não fala nada, mas não é contrário à palavra de Deus. Então, o princípio normativo do culto, a meu ver, sigue mais as diretrizes da palavra de Deus. Agora, aqueles que estão a favor do princípio regulador do culto, eles utilizam um texto do Antigo Testamento que é o seguinte. Um texto que fala, aquilo que você vai fazer... Desculpe, eu não lembro exatamente como é essa frase, mas... Você somente realizará aquilo que eu ordene você. Deus fará isso ao povo de Israel. Meu filho, esse é o Antigo Testamento. Você não está falando que a lei cerimonial no Novo Testamento foi cancelada. O livro de Hebreus mostra claramente que a lei cerimonial não é para os nossos dias. Como você utiliza um texto que no contexto é claramente referindo-se à lei cerimonial? Será que nós temos que voltar a ser sacerdotes e sacrificar pessoas? É interessante quando nós vemos a hermenêutica e a exegesis muitas vezes utilizada para defender posições. Quando você vê o contexto, você vê que está utilizando um pretexto. Como a maioria de pessoas não vão buscar o texto no seu contexto, nós acreditamos, a lei cerimonial acabou. No Antigo Testamento, realmente Deus ordena hasta o mais mínimo detalhe do culto. Todo é ordenado. As dimensões do templo, do tabernáculo, todo é detalhado. Todos os instrumentos, todo é informado. A roupa que vai utilizar o sacerdote também é informada. No Novo Testamento, nós não temos isso. Então, não utilizemos um princípio da lei cerimonial para defender o princípio regulador do culto. Porque nós estamos utilizando um pretexto. Isto não era sobre os puritanos, não, mas é a minha defesa do princípio normativo do culto. Para explicar um pouco de toda a discussão que havia naquela época. E por que os anglicanos, naquela época, não haviam adotado o princípio regulativo do culto. Havia o princípio mais usado no anglicanismo, como no luteranismo e em outras igrejas reformadas. Eles não utilizavam o princípio regulador do culto, utilizavam o princípio normativo do culto. Se você não acredita em mim, eu posso passar alguns sites de igrejas da África, da Austrália, Nova Zelândia, inclusive de algumas igrejas reformadas da Europa, que você vai ver que não seguem o princípio regulador do culto. Hoje em dia seguem o princípio normativo do culto. Também acontece isso nos Estados Unidos. Eles talvez falam que seguem o princípio regulador do culto, mas na praxis é mais o princípio normativo do culto. Enfim, depois de todos esses debates e discussões na Assembleia de Westminster, se aprova o padrão de Westminster. E não tem como negar a importância das decisões tomadas na Assembleia de Westminster. Você pode ser contrário às decisões tomadas pela Assembleia de Westminster. Você pode ser contrário. Obrigado, D'Angelo, Mateus. Eu também gostei da minha biblioteca. Desculpe, é brincadeira. Nós podemos estar a favor ou em contra da Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo Maior e Menor, do Diretório Público de Culto. Mas ninguém pode negar o valor teológico, a importância teológica do padrão de Westminster. O padrão de Westminster é fundamental. Se você seja arminiano, calvinista, presbiteriano, episcopal, batista, ninguém pode negar a importância teológica do padrão de Westminster. Se você nunca leu, de verdade, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, se você nunca tem estudado, eu recomendo estudar. É um documento extremamente importante.
nós não podemos falar da história do puritanismo sem entender e compreender a importância desse documento, esse legado que nos deixaram para nós. É extremamente importante esse legado. E, bem, eu vou acabar por aqui. Não acabei as diferentes conferências. Eu acho que vou ter que fazer um terceiro dia. Mas, irmãos, eu vou acabar por aqui. Já faz 2 horas de vídeo. Eu acho que vocês estão cansados. Eu estou cansado. Me desculpem se falei alguma coisa que alguns de vocês chatearam. Não é minha intenção. Desculpem se em algum momento alguma informação que tenho dado não seja 100% acurada, tenha misturado alguma coisa. Eu tenho artrite nas costas e hoje eu levantei com um dor insuportável nas costas. Eu sofro, não é artrites muito sérias, mas é uma artrite pequena que de vez em quando dói. E realmente não sei se você apresenta uma almofada nas costas porque estou com um dor terrível. Então o nível de concentração não tem sido tão bom como outras vezes. E realmente, a história do puritanismo é apaixonante. Mas eu gostaria, e é minha intenção, que nós perdêssemos um pouco esse romanticismo e tenhamos uma história, uma visão mais realista do que os puritanos. Os puritanos não eram uniformes, não eram todos iguais, como muitas vezes nós pensamos. Havia muita diversidade. Eu tenho mostrado nestes vídeos e conversado em diferentes momentos sobre a grande diversidade que existia entre diferentes grupos. Amanhã, se vocês ainda aguentam 2 palestras mais sobre esta questão, a quinta e a sexta, você vai ver que existiam outros grupos e que eles chegam a lutar armadamente um contra o outro. Isso não estou falando para criticar os puritanos. Irmãos, todos os movimentos, se nós estudamos de forma séria qualquer movimento cristão, qualquer movimento, vamos ver coisas que são fáceis de criticar. O próprio Jesus falou o seguinte: por que você vê a palha no olho por que você vê a palha no olho do seu vizinho quando você tem uma viga, um madeiro no seu olho? Eu não estou criticando os puritanos, não é a minha intenção criticar os puritanos. De fato, eu ficaria muito triste se estes vídeos são utilizados aqueles que não gostam dos puritanos para atacar os puritanos, porque essa não é a ideia. Eu acho que tanto o rei Carlos como alguns sectores puritanos, eles não foram sábios. O William Law não foi muito sábio. Ele causou confusões, conflitos desnecessários. Havia muitas paixões, havia muitas tensões teológicas, políticas, e eram necessárias. Quando nós vemos muitas perseguições, que se chamam perseguições, que tiveram naquela época, muitas pessoas que morreram pelas suas convicções, eram desnecessárias e foi muito triste. Eu espero que estes vídeos realmente nos ajudem a compreender mais quem eram esses movimentos puritanos, que eram anglicanos. E nós vamos ver como, e nós vamos ver a partir de agora realmente que amanhã nós vamos ver que realmente eles param de ser anglicanos e eles começam a estabelecer igrejas separadas da igreja da Inglaterra. Isso vai acontecer. E nós vamos ver amanhã essas questões. Se tem perguntas, se tem dúvidas, se tem críticas, por favor escrevam. Eu hoje tive que deletar um comentário e expulsar uma pessoa, mas não foi porque discordasse do comentário, é porque eu achei que ele foi muito rude. Você pode discordar comigo, discorde comigo, mas não seja rude. Matheus Moreira, se você entra no site igrejaanglicana.com.br, clica em recursos, documentos, você vai encontrar lá como seu livro de oração comum. Isto é o famoso livro de oração comum. Este livro que tanto brigaram as pessoas e chegaram a causar guerras, um livro como este, que era um livro pensado para ajudar o povo de Deus a adorar de uma forma melhor e acabou causando conflitos. Bem, irmãos, se tem críticas, por favor, escrevam, mas não utilizem palavrão, por favor. Sejam corteses, vocês podem discordar com amabilidade, não precisam ser rudes. Se os seus comentários, suas discordâncias são rudes, vou ter que eliminar. Se tem perguntas, por favor, escrevam, será um prazer responder. Se tem ideias para outros vídeos, por favor, façam isso. Então, eu estou muito aberto. Obrigado àqueles que têm aguentado até agora ver estes vídeos longos.
tenho certeza que muitos de vocês já falam muito bem espanhol. Eu talvez não fale muito bem português, mas vocês possivelmente já falam muito bem espanhol depois de ontem e hoje. E qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, entre em contato comigo, que será um prazer. Obrigado a todos que têm comentado até agora. Não deixem de curtir o meu YouTube. Por favor, entre em YouTube, coloca José Rosselló. Curta meu YouTube. Curta por favor estes vídeos. Compartilhe com seus amigos. E façamos a conhecer mais esta história fascinante dos cristãos chamados puritanos. Deus abençoe vocês agora e sempre.